Graça e paz, amados irmãos, queridos amigos, estamos de volta com o nosso canal, o estudo da homilética, ciência e arte da pregação bíblica, apresentando o sermão textual. Já vimos as características e os princípios e um exemplo. Nós apresentaremos a partir deste vídeo o exemplo de número 2 com o tema Dando Prioridade à Palavra de Deus. Então fique conosco e nos acompanhe em mais uma aula e mais um vídeo. Sermão textual. O sermão textual, ele precisa começar com um texto, nunca com o tema. Nós apresentamos aqui o tema para você saber qual é o assunto que nós vamos tratar aqui dentro desse contexto de sermão textual. Então vamos lá. O texto que nós escolhemos é justamente Esdras capítulo 7 e o verso de número 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e direitos. Esdras capítulo 7, verso de número 10. O assunto do texto, ou a ideia central, nós encontramos aí que Esdras tinha preparado o seu coração. Então era o propósito do coração de Esdras. Uma outra tradução, a NTLH, vai dizer que Esdras ele dedicou a sua vida. Então ele preparou o seu coração, ele dedicou a sua vida para buscar, para cumprir e ensinar a lei do Senhor. Então o assunto é o propósito do seu coração. E o tema, a partir aí do nosso assunto, ou ideia central, nós agora vamos elaborar o tema. Qual é o nosso tema? Dando prioridade à palavra de Deus. Dando prioridade à palavra de Deus. Eu fiz uma transição para você entender melhor. Nós vemos aqui nesta passagem sobre Esdras algumas atitudes de uma pessoa que prioriza a palavra de Deus. Primeira atitude de uma pessoa que prioriza a palavra de Deus é uma pessoa que dedica sua vida a conhecer a palavra de Deus. De acordo com o texto, nós encontramos aí que ele dedicou-se totalmente ao estudo da palavra, ou seja, ao estudo de toda a Escritura, o máximo que pôde. Até porque Esdras, ele é da linhagem sacerdotal. Então ele vai trabalhar as Escrituras, vai estudar as Escrituras, ele vai dedicar a sua vida, colocou isso no seu coração como propósito, para conhecer a palavra de Deus, e isto está dentro do texto. Mesmo num contexto paradoxal, como numa corte pagã, que era onde se encontrava Esdras. Vejamos aí uma segunda atitude de uma pessoa que prioriza a palavra de Deus. É uma pessoa que dedica sua vida a cumprir a palavra de Deus. Número 1, prontamente, ou seja, imediatamente e desde cedo. Então ele dedicou a sua vida. Então, desde cedo, ou desde criança, a sua adolescência e juventude, Esdras estava dedicado a cumprir o que diz a palavra de Deus. De forma completa, sem reservas. Em terceiro lugar, continuamente, em todo o tempo de sua vida. Vejamos aí uma terceira atitude de alguém que prioriza a palavra de Deus. É uma pessoa que dedica sua vida a ensinar a palavra de Deus. Ensinar toda a Escritura, isto é, todos os seus mandamentos com clareza. Nós vemos isto aí dentro do contexto do próprio livro e também em Neemias capítulo 8, nós encontramos Esdras ali trabalhando a palavra de Deus, ensinando com clareza, explicando a palavra de Deus ao seu próprio povo. E nós encontramos aí o número 1, ensinar toda a Escritura, com clareza, e em segundo lugar, ensinar o povo de Deus, como vimos. Fiz uma aplicação, somente uma pessoa que dedica a sua vida a conhecer, cumprir ou praticar e ensinar a palavra de Deus é alguém que prioriza de verdade a palavra, assim como Esdras. Fiz uma conclusão simples aí, o Salmo de número 1, quando diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí vem aí a questão da prioridade da palavra. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia
e de noite. Veja que não é apenas de dia e não é apenas à noite, mas todo o tempo que se tem para priorizar a palavra, deixar algumas coisas de lado, como por exemplo as redes sociais que nos tomam muito tempo, ou até mesmo a televisão, enfim. Você precisa dar prioridade à palavra de Deus, assim como Esdras. E o Salmo de número 1, ele fala sobre isso. Inclusive, ele fala sobre as bênçãos que decorrem de alguém que prioriza a palavra. Quando ele diz, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto, não falha, né? E as suas folhas não murcham. E tudo quanto fizer, prosperará. Então, devemos dar prioridade à palavra de Deus. Vejamos a explicação desse texto formulado em forma de sermão textual. Vejamos então a explicação do sermão textual a partir de Esdras 7:10. Esse texto de Esdras 7:10 é diferente do texto de João 3:16, o qual nós apresentamos em forma de sermão textual no vídeo de número 37, o vídeo anterior, pois não apresenta todos os fatos necessários para a sua elaboração. Portanto, precisamos observar o contexto com muito cuidado para desenvolver um correto esboço de sermão textual. Observe a primeira divisão. A primeira divisão principal afirma que Esdras dedica sua vida a conhecer a palavra de Deus, totalmente. O contexto, veja, os versos 6, 11, 12 e 21, ele confirma este fato e dão origem aos subtópicos que nós colocamos aí. O contexto também mostra que Esdras se encontrava numa corte pagã na Pérsia. Veja os versos 1 e 13 a 16. Vejamos o segundo tópico. É uma pessoa que dedica a sua vida a cumprir a palavra de Deus. De acordo com a definição de sermão textual, essa divisão agora se transforma em uma linha de sugestão indicando o que deve ser discutido sob esse título. Sendo assim, podemos acrescentar que Esdras dedica sua vida a cumprir a palavra de Deus prontamente, completamente e continuamente, observando o contexto do próprio livro que vai explicar isso para a gente, especialmente os capítulos subsequentes, capítulo de número 9 e o capítulo de número 10. Agora, o terceiro tópico, que nós encontramos aí atitudes de uma pessoa que prioriza a palavra de Deus, é uma pessoa que dedica sua vida a ensinar a palavra de Deus, que pode ser elaborado com duas subdivisões. Toda a escritura com clareza, no caso o Antigo Testamento para Esdras, mas para o povo de Deus que somos nós, nos dias atuais, então toda a escritura, Antigo e Novo Testamento. E dedica sua vida a ensinar ao povo de Deus. Para compreender as subdivisões, é preciso recorrer a outros textos, qual nós já citamos, inclusive, o texto de Neemias 8. Neste caso, podemos recorrer a Neemias 8, 5 a 12, que fundamenta e esclarece a terceira divisão principal e suas subdivisões. Ok? Então, nós vimos aí um exemplo de sermão textual com as suas explicações de acordo com os princípios da homilética. Se você quer conhecer um pouco mais ou tirar dúvidas, volta nos primeiros vídeos sobre o sermão textual. O vídeo de número 35, o vídeo de número 36 e assim por diante. Quero agradecer a todos os amigos, a todos os irmãos que estão nos acompanhando as nossas aulas aí. Deixe o seu comentário, na medida do possível a gente pode responder. E eu vou dizer algo para vocês. Quem quiser ajudar aí o canal a crescer mais um pouco e alcançar mais vidas, se você acha esse assunto relevante para os dias atuais, especialmente para os obreiros e membros, professores de escola bíblica, então compartilhe aí, deixe o seu like, ative aí as notificações para os próximos vídeos, você ser avisado, e nos acompanhe aí nas próximas aulas. Então que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.